está com a gente o Juliano Zimmer, grande jornalista político, trazendo as informações do setor da política, né? Vamos lá, Juliano Zimmer. Juliano Zimmer. Juliano Zimmer. Política. Bom dia, Juliano, seja bem-vindo. Quais são as informações na manhã de hoje, Juliano? Bom dia Jota Soares, bom dia Viviane, Rodrigo, Zelinho, bom dia a você que acompanha o programa Na Boca do Povo. Há 37 anos, uma data histórica, né? Em 1985, era anunciado no Rio de Janeiro, que era a capital federal na época, a morte do ex-presidente do Brasil, Emílio Garrastazu Médici. Ele faleceu aos 79 anos, como eu disse, na cidade do Rio de Janeiro, vítima de complicações de um acidente vascular cerebral, um AVC. Aí o Rodrigo mostra exatamente a imagem, as imagens, né, da posse do Médici como presidente do Brasil no ano de 69, lá no Congresso Nacional, a manifestação que houve, o evento importante. Em 1969, com o afastamento definitivo do então presidente Costa e Silva, outro militar, foi escolhido por uma junta militar para assumir a presidência da República, o Emílio Garrastazu Médici, onde ele ficou até 1974. No governo Médici, o Brasil viveu um período conhecido como milagre econômico, com crescimento econômico recorde do governo militar, inflação baixa e projetos de desenvolvimentos aí na área econômica, na área social, e ele foi um dos presidentes militares que mais teve preocupações aí com a economia. Olha aí, a imagem da foto, a imagem dele subindo a rampa do Planalto, quando ele assumiu como presidente do Brasil pela junta militar em 1969, uma data histórica que nós lembramos hoje aqui no programa Na Boca do Povo. Vamos lá então agora, Rodrigo, trazendo a matéria de hoje. A senadora do PSDB de São Paulo, Mara Gabrilli, ex-candidata a vice-presidente na chapa de Simone Tebet, afirmou que não vai apoiar nem o Lula e nem o Bolsonaro no segundo turno. Segundo ela, a senadora Gabrilli, apoiar a candidatura do petista, como fez sua parceira de chapa, seria entrar em uma contradição. Em entrevista à revista Veja, a senadora do PSDB afirmou que Lula dilacerou o Brasil durante o seu governo. Gabrilli acusa Lula de envolvimento na morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, que ocorreu em 2002 e que chocou o mundo político naquela época. Na sexta-feira, o TSE mandou apagar das redes sociais as publicações que a senadora tucana fez e também as acusações contra Lula. Acompanhe aí a entrevista que Mara Gabrilli deu à revista falando sobre esse caso aí do Celso Daniel. Ronan Maria Pinto, se ele não fosse pago, ele ia entregar o Lula como mentor do assassinato do Celso Daniel. Esse é o teor da chantagem. E o Lula pagou. Como é que alguém que não tem nenhum envolvimento pagaria? O Lula pagou os 12 milhões da chantagem, sim. O Ronan Maria Pinto cala a boca e fica quieto. Bom, não dá para imaginar, né? Eu fico pensando aqui por que a imprensa velha, acostumada a receber dinheiro de partidos políticos, por que ela fica em silêncio, né? Diante desses atos contínuos que vem acontecendo no Brasil e que eu venho trazendo aqui no programa de censura. Está acontecendo uma onda de censura à imprensa que quer falar a verdade, as redes sociais, jornalistas, revistas, jornais. Quer dizer, o PT está mostrando o que é o controle social da mídia, que o Lula já falou no primeiro turno e fez propaganda. Eles pedem a remoção de conteúdos publicados que são investigados para se colocar no ar. É o método da União Soviética, que na época do Stalin, na época do totalitarismo, eles tiravam personagens que incomodavam das fotos publicadas na imprensa.
era a maneira de informar que a pessoa tinha perdido o poder, ou que eles não queriam ver aquela pessoa em eventos públicos. Era o período de totalitarismo da União Soviética, ocorrido entre 1927 e 1953, durou 26 anos. O Stalin no poder, o stalinismo, como é chamado pelos historiadores, período de totalitário, um ditador aparecia nas fotos, no caso o Stalin, num tamanho maior do que seu adversário político, que na época era o Trotsky. O Trotsky era maior em altura que o Stalin, mas ele ficava menor nas fotos, para dar destaque ao totalitarismo. Agora, isso tudo é um absurdo. O que estão fazendo é censura, e ninguém da imprensa de qualquer veículo grande de comunicação denuncia, faz nada. Eles tiram declarações que, se não foram verdadeiras, merece pelo menos um processo. Merece sim, se a informação não é verdadeira, merece um processo de calúnia, injúria e difamação. Agora, tirar esse material do ar, né, da publicação, impedindo que esse material chegue a leitores, ouvintes e telespectadores, isso daí aí não dá para aceitar. Quer dizer, o que está acontecendo é uma atitude de um regime totalitário, ditador. É o que acontecia na União Soviética, é o que está acontecendo aqui no Brasil, provocado pelo PT em parceria com as duas cortes, STF e TSE. E aí fica a pergunta, quando é que isso vai ser investigado? Agora, se fosse ao contrário, se eles lá do outro lado publicassem alguma coisa contra o atual presidente, aí seria investigado. De repente abriria até uma CPI antes do segundo turno das eleições. É com você aí, Jota e Viviane. Tá certo, Juliano Zimmer, é isso mesmo, rapaz, você tá certo, sempre trazendo aí as informações como deve ser feito, né? Nem muitas das vezes é censurado, mas temos que falar aquilo que realmente acontece nos meios políticos, né, seu Juliano?